Boa noite, povo maravilhoso! Sejam todos muito bem-vindos nessa quarta-feira, 20 horas, horário de Brasília, para uma aula mais do que especial e, digo mais, aguardadíssima. Então, antes de qualquer coisa, quero, primeiramente, desejar boas-vindas para todos vocês que tomaram uma decisão nessa noite de trazer papel e caneta para aprender um pouquinho mais. Hoje de manhã, eu ouvi uma coisa muito legal e me deixou reflexiva. Eu ouvi do Flávio Augusto, algo do tipo: se você continua com sede de aprender, isso significa que você está vivo. E eu fico muito, muito feliz em ver tanta gente linda disposta e disponível, abrindo o coração para aprender sempre um pouquinho mais. E não é apenas aprender um pouquinho mais de qualquer coisa. Hoje a gente tem o privilégio, além de receber pessoas lindas de várias equipes, que eu sei que tem muita gente aqui reunida, que se dispôs a estar conosco aqui também, mas para aprender justamente de alguém que tem um conhecimento muito especial, muito único. Eu sou suspeita em falar dela, tá, gente? Porque ela é minha amiga, tá? Eu sempre falo para vocês, mas ela é meu amuleto do bem, minha amiga do coração, essa pessoa tão linda, tão generosa, que sempre soma tanto na minha vida, né? E a gente acabou de voltar da convenção e eu fiquei lá do ladinho dela porque eu queria ficar do ladinho dela. E foi tão legal. Ela estava com aquele tablete dela, porque eu já estive em outra convenção com ela e ela anota tudo. Ela coloca tudo ali, sabe? Olha aí o tablete dela, não estou falando, gente? Então, quero primeiramente também, quem tiver seu óleo essencial, já pega aí, vamos inalar junto, gente? Ó, deixa eu ver o que que eu vou pegar aqui, gente. Eu vou de petit grain. Eu vou de petit grain porque eu sou metida e eu gosto de falar petit grain. Então vamos lá, quem tiver seu óleo essencial, pega também, pinga, inala, para você poder ter mais presença nesta noite. Afinal de contas, deixa eu olhar aqui para vocês. Quem correu para caramba hoje? Quem teve um dia agitado? E quem deu conta de tudo? Oh, óleos essenciais! Haja óleo para a gente cheirar, né, turma? Pronto, sem enrolação. Ela é minha amiga, ela é linda, ela é inteligente, ela é competente, ela é médica integrativa, ela é intensivista neonatal, ela é aromaterapeuta, ela é acupunturista, ela é tudo de bom, meu povo. E olha que eu só falei assim uma pontinha do iceberg, porque ela vai contar melhor do que eu. Me ajudem a receber como ela merece a nossa doc oficial, doutora Ludmila. Bonsoir, bonsoir, doc. Bonsoir, mes amis, mes amours, que delícia, que gostoso. E vou contar uma coisa para vocês. Quando a Sam estava ali do meu lado, enquanto eu estava freneticamente anotando um monte de coisa, eu surtei e falei: Sam, é isso. Aí a gente gravou um convite para hoje, né? Porque eu sou assim, quando tem uma coisa que me deixa muito, muito, muito empolgada, é uma frase que eu sempre falo: quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica, e poder fazer isso aqui é delicioso, delicioso. E E olha, Lud, tá cheio de gente linda aqui nessa tela, que alegria. estou muito feliz. Mara, boa noite. Deixa eu ver quem que tá aqui. Muita gente amada para te prestigiar. Você vê que o povo tá em peso. Que bom, gente. Bora lá, Lud. Eu fico muito contente, porque nas minhas andanças e eternos estudos, né? Há mais ou menos um ano e meio, 2 anos, depois de eu me encontrar na medicina funcional integrativa,
né? Que eu, apesar de pediatra, eu não trabalho só com pediatria, e no meu consultório é o que eu menos atendo é pediatria, e isso é um prazer porque eu me descobri encantada por cuidar de um tema que é muito especial. E ficou mais especial ainda, né, com os meus 50 anos, porque as coisas passam a fazer muito sentido. E é um termo que a gente traz, a gente tem visto bastante, né, em muitos locais, ouvido falar bastante, da tal da longevidade, né? E lidar com a longevidade, lidar com a medicina funcional integrativa e a medicina do estilo de vida, que são coisas assim, uau, surreais, né? Então isso é muito legal. E aí eu vou apresentar para vocês de um jeitinho bem peculiar da medicina funcional integrativa, tudo que a gente tem para falar, porque eu pirei do lado da Sam. Eu pirei de verdade, porque é muita coisa para a gente fazer de maravilhoso para uma galera que já não é mais assim aquela juventude de vários anos atrás, que só era jovem até os 20 anos, né? Hoje a gente é jovem com 60, hoje a gente é jovem com 70 e só depende de uma coisa: escolha. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, canetas, apostos, cadernos na mão e vamos lá, eu vou compartilhar com vocês algo muito especial. Eu vou só sumir com essa coisinha flutuante aqui e, Sam, você é minha telinha, tá? Sim, senhora. Tô aqui de boa. Grata. Então, meus amores, a gente vai falar sobre longevidade e autonomia, porque isso é extremamente fundamental. Quem aqui quer, com os seus 75, 80 anos, ser dependente de alguém para suas atividades mínimas? Eu acho que ninguém, né? E agora que as coisas estão chegando mais perto, fazem muito sentido, sim, porque eu não me sinto uma pessoa com 50 anos, ainda que eu seja com muita alegria. E aí, longevidade, né? Na sua essência, é ter uma vida longa e com qualidade. E não é só viver um tempo longo, é viver bem, viver feliz, viver em contato com o que é importante e com o que foi importante ao longo de toda a jornada, com tudo que a gente construiu na nossa história, com tudo que a gente tem de bagagem. E o que que é o mais importante? Qualidade de vida. Então não é só viver muito, mas é viver bem. Envelhecer ativamente, fazer o que a gente faz com a melhor maneira possível, com a melhor qualidade possível e manter os nossos hobbies e manter o que a gente chama de trabalho, que seja um trabalho prazeroso. É aquilo que a gente faz ao longo da vida toda e quer continuar fazendo. E é fundamental para isso. As práticas preventivas, que a gente vai falar hoje, é fundamental que a gente tenha uma nutrição de qualidade, que a gente faça exercícios físicos, que a gente gerencie doenças e saúde mental. Então, gerenciamento de estresse é fundamental para a gente ter uma qualidade de vida lá na frente, tá? E isso são steps e são ferramentas e são instrumentos que a medicina vem trazendo e não é nem só de agora. Eu vou trazer algumas coisas para vocês que são bem interessantes. A gente tem de 1500 antes de Cristo, a gente já tem descrição a respeito de algumas coisas. E aí então os quatro pilares fundamentais de uma longevidade boa: amizades, propósito, músculo, né? Porque sem eles a gente não sai literalmente do lugar. E saúde mental. E aí? Autonomia é isso, é a gente ser capaz de desenvolver o nosso papel, da gente governar o nosso próprio corpo, da gente poder colocar em prática as nossas decisões sem precisar que ninguém nos ampare, que ninguém nos dê o suporte.
E aí, olha como é importante. Eu consegui levantar da cama, eu consegui escovar os dentes, eu consegui tomar um banho sem precisar de ajuda, ter domínio dos movimentos do meu corpo, tá? E a ideia disso é que a gente não vá, à medida que o tempo vá passando, que a gente vá declinando, tá? Então, a gente vai falar de arquitetura de saúde. E isso aqui eu vou trazer uma coisa muito simples, né? Que é falada desde os tempos mais remotos do mundo, mas não tinha um nome para isso, né? Então, a gente vai fazer as nossas células trabalharem da melhor maneira possível. E uma célula em equilíbrio, se a outra está em desequilíbrio, não ocorre uma balança adequada. Então a gente tem que falar de algo que é um mito, né? Que virou um termo que muita gente não gosta, que é o ortomolecular. O que que significa ortomolecular? É o micro no lugar certo, a molécula em equilíbrio, tá? E quem cunhou esse termo aqui foi Linus Pauling, que venceu só dois prêmios Nobel, um de Química e um da Paz. Gente, isso aqui aconteceu em 1964, o surgimento desse nome, tá? E aí existiu depois de algum tempo o início de um estudo a respeito de radicais livres, que é a oxidologia. E para a gente manter o corpo funcionando bem, eu preciso que todas as moléculas que têm algum papel tenham possibilidade de desenvolver esse papel. E tenha a possibilidade também do que é produzido em resposta ao desenvolvimento dessas funções, não agredir essas mesmas células que estão em equilíbrio, que são os tais dos radicais livres. E aí, para a gente ter então uma vida de qualidade, eu preciso que na base da minha pirâmide a minha função celular seja garantida. Para isso, eu preciso de vitaminas e minerais para manter o equilíbrio. Homeostase é o equilíbrio das funções e que todas as minhas substâncias químicas que realizam funções necessárias, que são as enzimas, que vão trabalhar com o que acontece no nosso corpo, com o que a gente recebe de nutriente, que elas tenham estrutura adequada para poder funcionar. O meio da pirâmide aqui é eu justamente proteger o corpo com essas funções em desenvolvimento e jogar fora ou manter pelo menos sob controle os radicais livres que são resultados das funções celulares. E aqui, para garantir a especificidade. Então, eu quero que, por exemplo, eu tenha uma digestão adequada. Para eu ter uma digestão adequada, eu preciso de enzimas que vêm de pâncreas, que vêm do próprio estômago, que vêm da boca, que elas estejam não apenas em quantidade, mas em qualidade adequada e elas entrem em sintonia para que essa orquestra seja, no mínimo, afinada. Aí, então eu vou falar primeiro de todos os nutrientes que a gente tem disponíveis para que essa orquestra tenha um bom regente. A maçã. O suco da maçã, ele é rico em quercetina, que é fundamental para a função dos meus vasos, para a proteção interna dos meus vasos e ela diminui o risco de doenças cardiovasculares. Lá na frente vocês vão entender por que que eu estou falando do suco de maçã. Aqui todas essas frutas escuras aqui maravilhosas, elas são assim com essa cor vermelho ou até o preto da jabuticaba porque elas produzem uma substância que é para diminuir a agressão dos raios de sol sobre a parte carnuda da planta. E aí, essas substâncias são as proantocianinas, e que uma delas é o resveratrol, que todo mundo já ouviu falar, né? Que vai atuar lá numa cadeia de enzimas e de proteínas que a gente tem dentro das nossas células que trabalham na regeneração do nosso corpo todo. Então, vamos falar da romã.
A romã, ela é extremamente antioxidante, 3 vezes mais do que o vinho tinto, tá? E também do que o chá verde, que, para quem não toma vinho, o chá verde também é uma excelente estratégia. O cranberry ou oxicoco, né, que é um dos berries, ele faz uma barreira que impede a adesão de bactérias ao nosso trato urinário. Por isso que ele é tão prescrito para quem tem infecções urinárias de repetição, não só para auxiliar enquanto elas estão acontecendo, mas para ter o efeito de prevenção. A jabuticaba e a ameixa, elas têm uma função no controle das nossas gorduras corporais, os lipídios, então os colesteróis e os triglicérides, e também melhoram muito a função intestinal. Cereja. A cereja, para mim, ela é realmente a cereja do bolo. Por quê? Porque ela não tem só a característica de ser um antioxidante extremamente potente. Ela é anti-inflamatória, ela melhora a recuperação pós-exercício e ela melhora, perdão, a característica do sono. Ela modula positivamente o sono. Por quê? Porque ela tem melatonina. Olha que legal! Uma fruta com melatonina. E aí, diferente das frutas vermelhas, a gente tem a graviola, que é extremamente rica em vitamina C, por isso extremamente antioxidante, potássio, então ela tem uma ação positiva na nossa troca de moléculas só de potássio para a gente conseguir fazer as atividades celulares todas, rica em magnésio, que tem 300 funções pelo menos no nosso corpo, riquíssima em fibras, então olha o intestino funcionando bem. É muito antioxidante, tem ação anti-inflamatória e hipoglicemiante, ela auxilia no controle da glicemia. Aí a gente tem as nossas estruturas de ouro, né? Olha as cores que maravilhosas, né? A cúrcuma é chamada de ouro em pó, tá? Ela é extremamente rica em uma molécula que chama curcumina, tá? E outra que chama turmerona, que tem um efeito anti-inflamatório extremamente potentes, tá? Então, a gente fazendo uso da curcumina sozinha, ela não vai ter o melhor efeito, mas a gente precisa de algo que venha com a picância para ativar a curcumina. E aqui a gente tem essas três possibilidades que estão todas juntas. Ela tem também um efeito neuroprotetor fundamental, tá? O gengibre, que é quem vai doar a picância para ativar a curcumina. Ele, além de fazer essa função em associação, ele é extremamente protetor para o nosso trato gastrointestinal e também tem uma ação anti-inflamatória. Ele atua numa via diferente da via da curcumina. E para coroar, a gente tem o olíbano, que é o meu queridinho de todos os momentos, né? Enquanto as pessoas estavam aqui inalando outras coisas, a com petit grain, eu coloquei o meu petit grain aqui no meu difusor. Para mim, sempre o carro-chefe é o olíbano, porque além de também ter uma ação anti-inflamatória nas duas vias que acontecem, tanto de lipooxigenase quanto da ciclooxigenase, as duas vias de liberação de citocinas pró-inflamatórias, ele age nas duas, ele protege as nossas células, ele protege o nosso DNA, ele é extremamente cicatrizante e ele regenera. Muita coisa para falar, gente. A astaxantina é um derivado dos crustáceos vermelhos. Ela é vermelha e ela é extremamente antioxidante de todos os carotenoides. Então, a gente tem zeaxantina, a gente tem beta-caroteno, a gente tem nossa, hoje eu estava lendo, são 7 carotenoides, e a vitamina A é um deles. Ela é 10 vezes mais potente do que vários outros, tá? E qual é a função maior da astaxantina? Ela tem uma afinidade muito grande pelo nosso tecido ocular. Então, ela faz uma proteção maravilhosa de olhos e de sistema nervoso central, porque ela penetra a barreira hematoencefálica. Não são todos os produtos, todos os nutrientes que penetram no nosso cérebro, porque existe uma barreira de proteção. A astaxantina, ela penetra.
Aí a gente vai falar de mecanismos de transformação de energia. A gente tem dentro do nosso músculo uma fabriquinha, né, que guarda uma reserva que é a creatina. A creatina ela vai transformar aquela molécula de adenosina difosfato, que é a que já foi usada e eu preciso regenerar. E para regenerar em adenosina trifosfato, eu tenho a fosfocreatina, que é a creatina que está ali dentro do músculo ou aquela que a gente absorve, ela é convertida por uma enzima chamada fosfocreatina quinase, que pega um fósforo, coloca na creatina e é esse fósforo que é doado do ATP para o ADP e volta depois para o ATP ser continuar com esse ciclo. Então eu usei a minha energia, a creatina devolve, eu uso de novo, a creatina devolve. E por que que isso é importante? Para uso e recuperação muscular. Então, se eu não tenho energia muscular suficiente, eu não vou conseguir desempenhar a atividade da melhor maneira. Quando eu tenho essa reserva e quando eu mantenho essa reserva, eu consigo não apenas ter mais potência, mas melhorar a execução dos movimentos todos, e eu não tô, e já já vou falar de além dos movimentos musculares. E também eu garanto uma regeneração, porque eu tenho energia para as estruturas responsáveis por regenerar, não só a minha musculatura. Mas a gente fala aqui de algo bem especial que é a fronteira neurológica. Essa energia toda aqui, ela não é exclusiva de músculos, ela é fundamental para cérebro. Mas você está falando de atividade física e você começou falando de longevidade. Por quê? Porque o cérebro também envelhece e ele também precisa de energia para se regenerar. E vem daqui. Vamos falar de fósforo, de como ela funciona? Então, aqui para musculatura, gente, eu fiquei apaixonada por essa imagem. Para musculatura, e a gente tem, ó, só isso tudo aqui de músculo. Olha os músculos que fazem aqui a gente piscar, que coisa linda. Os músculos que fazem a gente sorrir, né? Então, isso tudo aqui precisa do ATP, tá? Precisa da creatina. Então, vai melhorar brutalmente a função muscular. E aqui, quando a gente fala de hipertrofia, não é que criam-se mais fibras musculares, não. As fibras que já existem, elas hidratam. Por isso que acontece o aumento da musculatura. E aqui, para efeito de sistema nervoso central, uma coisa que é fundamental na ação da creatina é que melhora a regeneração, tá? Então, em situações de traumatismos cranianos, se a gente tem creatina, a gente possibilita uma melhor regeneração do sistema nervoso central e também melhora situações de saúde mental. Importante isso, né? Vamos falar de vitaminas? Vamos falar de vitaminas. Um gole com vitaminas. A gente tem dois grupos de vitaminas, as que diluem em gordura. Então, qual é o melhor momento da gente consumir? Sempre com a dieta, porque na carne ou na salada sempre vai ter ali, ou com ovo, sempre vai ter ali gordura boa, que é o que vai possibilitar a absorção dessas vitaminas, que são a vitamina A, que é que é oh meu Deus, esqueci o nome da vitamina A, peraí que eu já vou olhar aqui na minha colinha, a vitamina A, que é eu vou, a gente, é muita coisa, gente, é muita coisa para eu falar, peraí. É o beta-caroteno, meu Deus, é o beta-caroteno, tá? Fundamental para visão noturna, ela tem uma função fundamental em visão noturna, ela é especial para diferenciação celular, manutenção de níveis adequados de hormônios tiroidianos. Tem muita coisa aqui que a gente nunca fala a respeito das vitaminas, a gente fala sempre o básico, né? De cegueira noturna. Ah, cegueira noturna é falta de vitamina A. Ela é fundamental para reprodução, para a gente ter a garantia de
quantidade suficiente de produção de espermatozoides e espermatozoides saudáveis que têm a capacidade de chegar até o óvulo, a gente precisa de vitamina A. E ela também é extremamente antioxidante. Aqui a vitamina D, que é o calciferol, né? E a gente tem alguns tipos de vitamina D. E a vitamina D que a gente mais escuta falar é a vitamina D3, tá? Ela é fundamental para melhorar a absorção de cálcio para a gente ter ossos fortes. E ela é um hormônio chamado de um hormônio anti-inflamatório, tá? Ela não é só uma vitamina. A gente chama a vitamina D de neurohormônio, tá? E ela é moduladora também da função de crescimento e diferenciação celular. O que significa isso? Eu tenho uma célula tronco que eu quero que se transforme em músculo. Mas se eu der na célula tronco a ordem para ela se transformar em olho, ela vai se transformar em olho. E o que acontece quando as ordens ficam misturadas? É uma célula que não tem função nenhuma. E aí se desenvolvem as neoplasias, tá? Então, isso é importante. Se a gente não tem vitamina D suficiente, acontece osteopenia, acontece raquitismo, ossos muito fracos, e aí é fundamental a vitamina D, especialmente para mulheres, porque na época da menopausa, a nossa capacidade de fixação de cálcio nos ossos é muito menor, e aí desenvolve-se muito mais rápido o salto da osteopenia para a osteoporose, tá? A vitamina E é um antioxidante chamado tocoferol, que não é só um antioxidante, tem outras coisas que ela faz que também a gente não fala muito. Ela estabiliza membranas. Então, se ela estabiliza as membranas, ela protege essas membranas de degenerarem, ou seja, da gente perder célula, tá? E especialmente em sistema nervoso central, tá? E ela também protege o nosso endotélio, a parte interna dos nossos vasos, tá? E a vitamina K, que a gente também ouve falar muito mais da vitamina K2, né? São três, gente, K1, K2 e K3. Filoquinona, comaquiona e fitomenadiona, que é a vitamina K de maneira geral, tá? Além de ser fundamental para os fatores de coagulação, ela também faz a fixação junto com a vitamina D do cálcio nos nossos ossos. Por isso que a gente vê quando tem produtos em gôndolas de farmácia, tem lá cálcio com K2, né? Vitamina D com K2, então sempre alguma associação de pelo menos dois, tá? E as hidrossolúveis são aquelas que a gente joga fora diariamente o excesso delas. As lipossolúveis elas armazenam, tá? E as hidrossolúveis, se eu tomar um caminhão de suco de laranja, eu vou jogar fora pela urina o que o meu corpo não usar, tá? Vitamina C é a principal delas, mas também todo o complexo B, tá? E a vitamina C, ela é bastante conhecida por ser extremamente antioxidante, né? Mas sem a vitamina C, a gente não faz nem a absorção de colágeno, nem a síntese, a produção das moléculas de colágeno no nosso corpo e nem absorve ferro de maneira adequada. O que significa isso? Risco de anemia, tá? E na deficiência, a gente tem, lembra dos livros de história, né? A doença chamada escorbuto, que as pessoas morriam sangrando. O que acontece, então, a respeito do complexo B, que é um montão de vitaminas? A gente tem cinco aqui que são fundamentais para o metabolismo, por isso que a gente fala em trilha energética, porque todas essas aqui, elas fazem parte do metabolismo de carboidrato, de lipídio, de proteínas, algumas mais, outras menos, mas todas elas participam de metabolismo. E a gente tem as outras três aqui que são fundamentais para proteção do nosso DNA, para produção de células saudáveis, tá? Então, tiamina é importante para síntese de glicose, oh meu Deus, para absorção de glicose, tá? Que mais que ela faz aqui de diferente? Ela potencializa, isso aqui também ninguém fala, ela potencializa a produção de um neurotransmissor chamado acetilcolina. Acetilcolina é um neurotransmissor fundamental para a gente estar aqui nesse momento de concentração, tá? Tem a noradrenalina, abaixo da noradrenalina, a acetilcolina.
Aí a gente tem uma diminuição da absorção da B1 quando a gente tem estresse demais. Faz sentido? A pessoa que tem muito estresse, que tem um nível de cortisol lá em cima, não tem uma produção adequada de receptores no intestino, porque a flora fica ruim e não absorve direito as vitaminas B. Como é que acontece? Qual é a resposta disso tudo? A gente tem um monte de consequências do estresse, tá? Mas um deles está aqui, ó. O sistema nervoso central começa a não funcionar direito. A niacina, também conhecida como vitamina. Não, peraí que eu pulei um. A vitamina B2, eita, eu pulei a B2 aqui, desculpem, gente, mas ela também faz parte aqui da trilha energética, esqueci de colocar na minha cola. Também faz parte da cascata de metabolização de tudo que a gente consome, então carboidratos, lipídios e proteínas. Aí a niacina aqui, que é a B3, essa aqui é a APP, ela é fundamental para dislipidemias. Então, quando a gente tem alteração de colesterols e de triglicérides, a B3 ela pode ser uma estratégia. A B5, que é o ácido pantotênico, ninguém fala dele como suporte para B7 no cuidado de pele, cabelo e unha, mas é fundamental, tá? Porque ele também auxilia nos processos de absorção e de mudança de estrutura molecular, então precisa também da B5, não é só a biotina. Outra coisa muito importante da B5, né, do ácido pantotênico, é a relação dele com o excesso de cortisol, tá? Então ela faz parte da produção hormonal de cortisol. Se eu não consigo ter vitamina B suficiente, talvez o meu cortisol não seja da melhor maneira. A B7, que a gente conhece bem por causa de cabelo, unha, pele, né? Mas também é fundamental para o controle de peso. A B7 é muito importante para controle de peso, uma vez que ela participa da metabolização de tudo que entra de produto energético, proteína, lipídio e gordura e carboidrato. A B6, a piridoxina. Aí aqui a gente fala de algumas vitaminas que têm sensibilidades, então a gente precisa ter cuidado da maneira como a gente vai guardar. A piridoxina ela é sensível à luz, tá? Ela é fundamental para os metabolismos, para o metabolismo especificamente de aminoácidos, e ela diminui o risco de aterosclerose. Olha só que coisa importante. Também faz parte da síntese de insulina. Olha, insulina tem a ver com oscilação de glicemia, né? Tem a ver com desbalanço de equilíbrio do corpo. Pois é. O ácido fólico, esse aqui é fundamental, a gente manter, especialmente as mulheres, a gente manter uma dose adequada do nosso ácido fólico no nosso corpo, não só porque ele faz parte da estrutura da membrana das nossas hemácias, mas porque ele é fundamental para o sistema nervoso central. Mulheres em fase reprodutiva. Por que que todo pré-natal tem reposição de ácido fólico? Porque é para proteção do risco, é para evitar risco da malformação do sistema nervoso central do bebê. Então, situações de bebês com malformação do sistema nervoso central, pode ter certeza que é a mamãe que tinha deficiência de B9, tá? E a B12, a cianocobalamina, ela ajuda no cuidado de uma estrutura que mostra pra gente riscos cardiovasculares, tá? Que é a homocisteína. Além disso, ela é fundamental para o nosso sistema nervoso central porque ela faz parte da nossa bainha de mielina. O que que significa isso? A minha condução nervosa para ser adequada, para os meus neurônios conversarem um com o outro de maneira adequada, eu preciso ter mielina. As doenças desmielinizantes, a gente tem o cuidado de avaliar qual a absorção de B12. E para absorção de B12 eu tenho que ter um estômago fundamentalmente saudável. E quando eu não tenho a absorção, porque ela é trabalhada no estômago, quando eu não tenho a produção de uma estrutura, de um componente do suco gástrico, eu não absorvo B12 e eu começo a ter dano cerebral. Ufa, bastante coisa, né? Agora, os minerais, que todo mundo fala, né, de sais minerais, importante. O cálcio, então, para a estrutura óssea, né, osso, dente, né,
mas também para as contrações musculares. Se eu não tenho oferta de cálcio, 98 mais ou menos está nos ossos e dentes, tá? 98% dos nossos cálcios está em osso e dente. O restante é fundamental para contração muscular. E contração muscular também de coração. Coração é um músculo e eu preciso de cálcio ali para essa troca. O magnésio, fundamental para controle pressórico das gestantes. Por quê? Quando as gestantes têm o que a gente chama de pré-eclâmpsia, o risco, o pico de hipertensão que elas sofrem pode fazer elas terem convulsão. E aí eu saio da pré-eclâmpsia para a eclâmpsia. Então, o magnésio, ele é neuroprotetor. Ele vai diminuir o risco dessa gestante convulsionar e ter lesão cerebral para ela e protege o bebê também, tá? Estabiliza as membranas celulares todas, tá? E melhora a qualidade de sono, melhora a contração intestinal, melhora só tudo. A deficiência de magnésio causa um monte de problemas. Ferro, ele é o responsável pela cor vermelha da nossa hemoglobina. Então, se eu não tenho ferro suficiente, eu não consigo fazer o que eu preciso porque eu não oxigeno o meu corpo, porque não leva. Quem leva a hemoglobina, quem leva o oxigênio para o corpo inteiro é a hemoglobina, que é vinda da junção de ferro e de cobre. O cobre faz parte da estrutura da hemoglobina. Então, se eu não tenho o suficiente dos dois, eu fico muito fraca, tá? O cobre, além de participar da síntese dos neurotransmissores, da produção dos neurotransmissores, também ossos, cartilagens, pele, tendão. Olha só que coisa interessante, né? Ele também faz parte da estrutura da melanina. Então, quando a gente não tem uma reposição adequada de cobre, a minha pigmentação de pele fica comprometida e dos cabelos também, porque os melanócitos não têm o pigmento dele, tá? O cromo, que a gente não fala muito do cromo, mas ele é fundamental para garantir um equilíbrio da circulação de glicose. As minhas células entendem que tem glicose ali e absorvem e usam como fonte de energia. Se eu não tenho cromo suficiente, essa glicose fica circulando, eu faço uma intolerância à glicose. E isso começa a aumentar esse nível de glicose, porque a célula não entende que está lá, não puxa para dentro, começa a aumentar os riscos de desenvolver doenças do tipo diabetes, tá? E ele também está relacionado com uma baixa produção de espermatozoides. O selênio, a gente já sabe bem que protege de doenças neurodegenerativas e é fundamental para a saúde tireoidiana. O manganês, manganês quase ninguém fala, né? Mas ele é extremamente antioxidante e ele é fundamental para controle alérgico. E o molibdênio. Eu lembro que há alguns anos eu estava vendo um rótulo de um multivitamínico que a gente conhecia na época e eu fiquei surtada, porque era um multivitamínico exclusivamente para os homens. E aí eu vi molibdênio, eu falei, por que que não tem molibdênio para as outras pessoas? E ele é fundamental. Ele faz parte da estrutura de muitas enzimas e ele faz parte do controle do excesso de ácido úrico. Olha que coisa importante, que são as pessoas que têm gota, que é uma doença reumatológica, tá? Além de proteção neurológica, que é maravilhoso. Ui, o zinco. Estamos quase chegando no final dos elementos. O zinco, ele é fundamental porque ele faz parte de estrutura celular, ele faz a proteção do nosso DNA, ele é cofator para a produção de hormônios. Olha a testosterona ali. Ele é fundamental para sensação de alguns sabores na boca. Então, quando eu tenho deficiência de zinco, eu tenho alteração da minha capacidade de paladar. Olha que importante isso. Ele é fundamental para eu produzir um DNA adequado, fazer a tradução da minha carga genética. Ele é fundamental para a nossa defesa, tá? Que mais que tem aqui? E aí, para a gente conseguir botar isso tudo dentro do mesmo balaio de longevidade, então, todos esses elementos aqui fundamentais para o meu cérebro, coração e vasos, olha só, as frutas aqui e o magnésio, intestino, função intestinal.
Faltou eu falar de uma coisa, o psyllium. Gente, o psyllium. Psyllium também tá aqui junto com a gente e é uma fibra para melhorar ainda mais a função intestinal, tá? Articulação e ossos, olha aqui, ó, a cereja que eu falei, o óleo de olíbano maravilhoso, meu queridinho, a vitamina D e o cálcio. E para pele, zinco, vitamina C, biotina, selênio e tem mais coisas chegando. Então a gente vai agora falar do cuidado da nossa vida externa. Só que para a gente ter uma qualidade de vida e beleza externa, se lá dentro não tiver bom, aqui não vai aparecer, tá? Então, colágeno hidrolisado, o que que significa isso? Eu pego uma estrutura de Lego, quebro todas as pecinhas. Se eu pegar pecinhas pequenininhas e separar todas elas, eu tenho um aminoácido. Se eu juntar cada três, eu tenho um peptídeo. Então, o colágeno hidrolisado é a minha peçona dividida em pecinhas de três, conjuntinhos de três, tá? E aí, por que que ele tem que ser hidrolisado? Porque senão ele não é absorvido. Então, não adianta nada eu pegar um colágeno que eu não sei o tamanho da molécula, tá? Para eu achar que vai ser absorvido e não vai, porque ele vai ser jogado fora junto com o resto de comida que a gente não usa, tá? Vai para o vaso sanitário. E aí, para que que ele serve? Para melhorar a elasticidade de pele. À medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo que surgem rugas. O que que é isso? Vai perdendo a capacidade elástica. Então, a partir dos 25 anos mais ou menos, tá? Então, se eu perco essa capacidade elástica, qualquer trauma fica mais fácil de ferir cada vez mais profundamente, tá? Então, o colágeno ele entra aí para dar estrutura na pele. Mas é só na pele? Não, gente, o corpo inteiro tem colágeno, tá? São 10 tipos de colágeno para o nosso corpo. O que a gente mais escuta é o colágeno tipo 1, que é o que vem para pele, cabelo, unha, né? E o colágeno tipo 2, que é o das articulações, mas são só 10, tá? Ácido hialurônico também faz parte da estrutura da pele. É o que mantém a pele hidratada. É uma gelatina, é um polímero, é um gel de água, um polímero de água que mantém a pele hidratada. Então, entre as fibras de colágeno tem bolinhas de água e eu já vou mostrar para vocês. Essas bolinhas de água são de ácido hialurônico. A coenzima Q10, que é fundamental para proteção de raios ultravioleta. Olha que coisa linda! Ela é fotoprotetora, tá? E ela faz parte da nossa saúde mitocondrial, que é quem faz a nossa célula ter energia, tá? Então, se a gente não tem uma suplementação adequada de coenzima Q10, além de diminuir a nossa possibilidade de energia, e eu não tô falando que se eu tomar minha coenzima Q10 agora, eu vou ficar pilhada. Não, eu só vou melhorar a minha capacidade de regeneração durante o sono, tá? Mas ela melhora a função celular porque ela dá essa energia para as células, tá? Ela também é super antioxidante. A vitamina C, que é fundamental para poder entrar essa molécula de colágeno e ser reconstruída dentro da célula. A biotina, então, que a gente já falou, que não tem só a função estética de pele, cabelo e unha, mas ela faz parte da estrutura da queratina e ela também faz parte do nosso metabolismo. Zinco e selênio, porque a gente precisa ter uma cicatrização adequada. E aí, olha só que legal. Aqui a gente tem a camada mais externa da pele, tá? E aqui um pouquinho de tecido conjuntivo, aqui que entra colágeno, tá? E o colágeno ele vem atravessando da extremidade superior até a extremidade inferior da pele, tá? E nesse meio aqui é que fica a estrutura do ácido hialurônico, tá? E também faz parte aqui da unha. Olha só que legal. Isso aqui são fibras de colágeno que atravessam. Essas aqui mais finas são as de elastina, que fazem parte da capacidade elástica complacente da nossa pele, também do pulmão, que expande e retrai, e dos nossos vasos, que quando tem a contração cardíaca, eles vão junto, tá? Então a gente sente o pulso arterial porque existe esse movimento, tá? E isso aqui é o ácido hialurônico, tá?
aí, para a gente ter, então, tá quase acabando, para a gente ter a, o equilíbrio de tudo isso, trabalhando em sinergia, eu preciso construir, eu preciso ter energia e eu preciso proteger. E aí, para que isso tudo aconteça da melhor maneira possível, eu tenho que dar os recursos para o meu corpo, tá? E aí a gente tem como fazer isso. Eu preciso garantir um processo Ah, mas aí eu vou pedir uma pausa para minha doutora predileta tomar uma aguinha, né, gente? respaldo. Aí lá vou eu com as objeções. Ah, Doutora Lude, eu me alimento tão bem, eu não preciso de suplemento. vamos falar de Vocês uma me coisa. escutem agora. Tá. Você come só produto orgânico? O seu produto orgânico, ele é cultivado num solo que está sendo nutrido, porque a planta tira do solo. E aí vem outra florada, e outra florada, e outra florada. Cada geração de planta tem menos nutriente. Esse solo está recebendo nutriente para que todas as gerações tenham a mesma qualidade de nutrientes, tá? Então, isso é um ponto importante. Existe alguns estudos, hoje eu estava quase maluca lendo isso. Eu estava lendo sobre o molibdênio. Olha só, que não é um mineral abundante, ele é um mineral raro, tá? E na China, tem alguns lugares na China que que o território é muito mais pobre do que em outros. Nesses locais em que tem muito pouco molibdênio, é muito maior a incidência de câncer de esôfago. Então a gente fala que, ai, mas eu me alimento muito bem. Ok, mas a gente tem sim a necessidade de repor, a gente tem sim a necessidade de oferecer as peças para o nosso corpo trabalhar, para o nosso corpo se construir adequadamente. Eu não construo uma parede com estrutura sólida sem tijolo. Lembra dos três porquinhos? É só soprar que voa, né? Se eu colocar palha, vai voar. Então, se eu não dou nutriente, é palha. Então, é isso que eu tenho que pensar. Como o tempo todo o meu corpo está trabalhando, existe sim, vamos voltar lá no olíbano, que vai nas duas vias anti-inflamatórias, né? A gente está produzindo substância pró-inflamatória o tempo todo no nosso corpo. E eu preciso de mecanismos que ajudem a reduzir o risco das inflamações serem não apenas prejudiciais, mas prolongadas. Quando a gente bate, eu senti doeu, tá? Ali ficou um roxo, ali tem uma inflamação, vai doer um pouquinho, ok. Mas e a inflamação que se sustenta? A inflamação que se sustenta, ela abre portas para diversos tipos de doenças. E muitas doenças são caracterizadas pelo processo inflamatório. E aí a gente tem anti-inflamatórios que são naturais. A gente tem a cúrcuma, que eu já falei. A gente tem agora essa maravilha aqui, ó, na forma de pérolas, gente. São pérolas. Olha só que coisa mais linda. Isso aqui protege o nosso corpo inteiro. Por quê? Porque como é beta-caroteno, que vai se ligar nos receptores endocannabinoides, e a gente tem CB1 e CB2. Olha aqui que legal. O CB1 tá na maior parte do nosso corpo. O CB2 está no corpo inteiro, que é o verdinho claro, tá? Só não tá no baço. Todo o resto do corpo tem CB2. Então, além. E olha aqui, ó, cérebro, tá? Extremamente neuroprotetor. E aí compete bem com o canabidiol. Porque o beta-caroteno da copaíba tá lá em cima. A quantidade de beta-caroteno é lá em cima na copaíba, tá? Protege só o corpo inteiro. As vitaminas todas que eu falei, olha só que coisa linda. Olha só que coisa linda, gente. Tem molibdênio, tem zinco, tem tudo. Tem cobre para trabalhar junto com o ferro para reduzir riscos de anemia. Tem cálcio suficiente junto com vitamina C para ser absorvido e ferro. Então, assim, a gente falar que, ai, mas eu me alimento muito bem, eu não preciso de suplemento. Vamos ver como é que tá o seu perfil
o seu mineralograma, vamos ver como é que está o seu perfil de vitaminas, o quanto o seu corpo está absorvendo de tudo aquilo que você ingere porque come muito bem. Às vezes você tem uma deficiência no seu trato gastrointestinal que impede não só a digestão dos produtos, dos seus alimentos, mas a absorção disso aqui. E aí, você tem deficiência de alguma coisa. Vamos falar do colágeno Verisol? Ele é uma patente. Verisol é uma patente, tá? De uma empresa alemã chamada Gelita. E o Verisol é uma partículazinha pequenininha de colágeno tipo 1. Por isso que a gente vai ver o resultado externamente. Ah, mas eu já tomei e não fez efeito. Quanto tempo você tomou? Eu tomei um mês. Não, de 4 a 6 meses para a gente ver. Por quê? Porque primeiro eu tenho que cuidar lá de dentro. À medida que as minhas estruturas internas começam a ser adequadamente cuidadas, começa a sobrar para jogar fora, gente. Cabelo, unha e pele é para jogar fora, porque a gente troca células de pele o tempo inteiro. Onde eu encosto fica um pedaço meu, tá? Então a gente precisa que esteja primeiro ok lá dentro, tá? Ácido hialurônico, então, o que mantém a pele bem hidratada. A vitamina C, a biotina, olha só, né? Coenzima Q10 aqui para poder fazer o efeito não só de energia para as minhas células, é a comidinha das minhas mitocôndrias, ela mora a coenzima Q10 está na parede mitocondrial, mais efeito fotoprotetor, tá? Tô falando que não é mais para usar protetor solar? Não, tá? Selênio para nossa função tiroidiana boa, zinco para nossa cicatrização e a dupla selênio e zinco melhora a cicatrização. Polidestrose. A polidestrose é um carboidrato, tá? Ela é sim um açúcar, mas diferente da maltodestrina, ela dá uma quantidade muito menor de energia, ela libera muito menos caloria. Enquanto uma molécula de polidestrose libera 1 caloria, a maltodestrina, uma molécula libera 4,3 calorias. Quem que engorda mais? E o óleo essencial de laranja, que dá a sensação de bem-estar, que auxilia na liberação de serotonina, a sensação de prazer, então é gostoso tomar esse colágeno. Agora, a minha queridinha do momento, que é a creatina, gente. Eu tomo creatina tem uns 2 anos mais ou menos. Tenho uma amiga querida que toma 2 décadas e o resultado para ela nessa fase da vida foi diferente, foi melhor, foi mais suave, foi menos desagradável, porque ela não está passando pelos desafios horrentos da menopausa, tá? Então, não é para rato de academia, é para quem quer ter cognição mais tempo, tá? Então, não é só porque a gente está fazendo atividade física, eu vou tomar creatina depois da minha atividade física com algum carboidrato para melhorar a absorção dela, mas eu estou melhorando também a minha capacidade de manter a minha inteligência, a minha memória, o meu raciocínio é sobre isso, tá? E essa creatina, ela vem aqui, ó, com duas coisinhas boas. A cúrcuma, tá? Anti-inflamatório, gengibre, anti-inflamatório e o gengibre ativando a cúrcuma. E aí, por último, mas não menos importante, eu não sei se vocês repararam que eu tô tomando algo avermelhado aqui. Eu tô tomando o Life Shot com água, tá? É ele que tem o suco de maçã riquíssimo em quercetina. Tem todas essas frutas vermelhas aqui, tá? Tem a cúrcuma, tem o psyllium para melhorar junto aqui com a ameixa e a jabuticaba para melhorar a minha função intestinal, astaxantina para olhos e cérebro, e ela vem com óleos de tangerina, olíbano e gengibre. Então, também melhora a absorção das vitaminas que tem aqui, especialmente a vitamina C da graviola. A vitamina C da tangerina libera, o limoneno da tangerina libera serotonina, sensação de bem-estar, olíbano para o processo anti-inflamatório, gengibre anti-inflamatório, protetor do meu sistema gástrico. E aí, qual é a melhor maneira da gente fazer isso tudo? Primeiro, manter muita hidratação, né? De novo.
que sem água o nosso corpo não funciona, porque nós somos, quando nascemos, quase 80% água e no final da vida chegando ali nos 60%. E muito de desidratação cerebral acaba sendo confundido com as confusões demenciais. Então, a água é fundamental, é um dos nossos combustíveis. Uma maneira da gente viver bem agora nessa fase é esse combo, é esse kit, tá? E desse jeitinho que tá aqui, dura esse jeitinho que tá aqui. Então, dois packs de Life Shot duram um mês para um adulto saudável, tá? A creatina, o colágeno também um mês. O polivitamínico e a copaíba, se não tiver nenhuma necessidade diferente, também dura 2 meses, tá? Aqui, a minha surpresa, eu faço um convite para todos os que estão se dirigindo 40 a mais ou os que já são 40 a mais para a gente viver a era Note. Então, fica aqui o meu convite da melhor maneira de envelhecer. Esse é um termo que está sendo muito usado nos Estados Unidos, né? Foi cunhado nos Estados Unidos, que é a nova maneira de envelhecer. São os novos jovens, extremamente saudáveis, ativos, produtivos e felizes. E aqui eu encerro com os meus contatos. E eu acho que era isso que eu tinha para falar. Meu Deus, que coisa mais maravilhosa! E era só isso, né, Lude? Eu parei de Apenas compartilhar? isso, minha amiga. Descompartilha a nossa tela aqui, quero ver os Ah, como? rostinhos das pessoas, quero ver quem que Não aqui desculpa. nessa tela, quem que vai viver 150 anos, quem aqui está disposto e disponível, além de, além de viver muito, né? Porque viver muito todo mundo quer, não é assim? Agora, quem quer viver bem? Quem quer viver com muita disposição, com mobilidade, com leveza, com tudo que a gente merece nessa vida. Ó, a Mônica está empolgada. Gente, vamos agradecer a nossa doutora maravilhosa com aquela nossa tradicional salva de palmas mudas e surdas, gente. Será que ela merece, né? Gente, sim, essa aula vai ficar gravada, sabe por quê? Que a gente precisa transbordar para o máximo de pessoas possíveis, né? E agora, nosso momento, bora de foto. Lembrando que quem não sai na foto só vai até 120 anos, tá? E quem sai na foto vai até 150. Coraçãozinho na tela, bora lá. 3, 2, 1 e. Segunda tela, bora lá. Ô, povo bonito. Vamos lá. 3, 2, 1 e. Tem mais uma telinha. Bora lá. Cada tela um povo mais lindo. 3, 2, 1 e. Turma, obrigada, obrigada, obrigada. Lude, volte sempre, não demore. Um beijo.